Olá, seja bem-vindo a essa série de estudos da Bíblia, que nós chamamos de A Bíblia para Você. Muitas pessoas procuram nós, pastores, para procurar entender mais a Bíblia. Então, surgiu esta estratégia de levarmos até você uma forma diferente de estudarmos a Bíblia de uma forma um pouco mais aprofundada. Nós demos o nome de A Bíblia para Você porque nós temos a intenção de discorrer sobre vários livros da Bíblia e, de forma sequencial, estudá-los. É claro que teríamos que escolher um dos livros para começar, e a carta que escolhemos para iniciar foi a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Isso mesmo, a carta aos Gálatas. De acordo com o senso comum, Gálatas é uma excelente carta para iniciarmos o estudo sistemático da Bíblia. Mas é claro que nós queremos estudar não a letra pela letra, mas entendemos a lição desses textos bíblicos e a relevância de cada uma dessas lições para mim e para a sua vida. Por isso, iniciamos hoje a Carta aos Gálatas, a primeira parte. Então, vamos falar aqui sobre alguns versículos muito importantes. Se você tem a sua Bíblia aí comigo, pega a sua Bíblia então, abra em Gálatas, no capítulo 1. Nós vamos aí lembrar um pouco do texto, nos aprofundar nele e temos uma conversa aqui sobre Gálatas. Gálatas 1, a partir do versículo 1 diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além dos que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Hoje nós vamos tentar abordar até o versículo 9 do capítulo 1 de Gálatas. Bom, Gálatas é uma carta que serve para alinharmos o nosso coração com a vontade de Deus. É uma carta em que faz uma grande divisão entre o que é uma vida religiosa, guiada pela religião, guiada por preceitos, guiada apenas pelas leis e normas, para uma vida guiada pelo Evangelho de Cristo Jesus, guiada pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, guiada pela vida, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Tem uma carta que vai fazer essa divisão e é muito importante. Eu costumo pedir para as pessoas, ao iniciarem sua leitura bíblica, iniciarem pelos evangelhos para entender a história de Jesus Cristo, mas logo em seguida eu peço para que elas pulem para a carta aos Gálatas, porque é muito importante eu e você estarmos alinhados. Alinhado é você entender que muitas vezes nós estamos saindo do prumo, estamos saindo do caminho, estamos desalinhados com a vontade de Deus. Gálatas veio para isso. Na verdade, o apóstolo Paulo veio realinhar o povo ali daquela região da Galácia com o evangelho. E ele vai trazendo isso aí. Então, o primeiro objetivo da carta aos Gálatas é esse realinhamento. Ele vai escrever essa carta aos Gálatas reafirmando o evangelho que ele mesmo tinha pregado, o evangelho que ele já tinha abordado a tantas pessoas ali naquelas igrejas da Galácia. Porque Gálatas foi escrito para uma região, para várias igrejas dessa chamada Galácia. Por isso é aos Gálatas. São várias igrejas que receberam essa carta. Eu e você temos que entender que Paulo, ele plantava as igrejas e as pastoreava através de cartas, isso você já sabe. Paulo era um plantador de igrejas, mas também ele pastoreava elas através das cartas que ele ia enviando. Algumas cartas eram para corrigir desvios doutrinários, teológicos, e outras, às vezes, até para mostrar o seu apreço por essas pessoas. Já Gálatas tem uma tensão. Você percebeu que quando eu li os primeiros versículos e de forma mais contundente o versículo número 6, eu dei uma entonação aqui na voz. Admira-me, né? Estás passando tão depressa. Ou seja, essa é a intenção da carta. Paulo mostra um pouco de, digamos, de uma certa irritação
ele está meio ali entristecido com pessoas que estavam tão desalinhadas, e ele fala assim, tão depressa vocês estão abandonando o verdadeiro evangelho por esse outro que não é evangelho nenhum. Então ele traz essa tensão, ele traz esse teor na carta, essa carta sentimental de Paulo é essa carta aos Gálatas. Aqui ele vai mostrar que também na carta aos Gálatas, eu estou mostrando aqui um contexto mais geral para que você aguce o interesse para ler a carta aos Gálatas no decorrer desses estudos da Bíblia para você, que ele vai fazer aqui uma família multiétnica. A mensagem do Evangelho afeta a todos. E é interessante porque ele inclui a todos na família da aliança, independentemente da nossa cor de pele, independentemente da nossa experiência religiosa, do passado, assim por diante. Uma vez com Cristo, temos uma nova natureza, temos uma nova vida, temos experiências novas. Por isso, é tão importante estudar a carta aos Gálatas. Ele também vai falar um pouquinho sobre a transformação que eu e você temos a partir da ação do Espírito Santo de Deus. É aqui, em Gálatas, que ele vai falar sobre obras da carne, o fruto do Espírito. Então você vai ver, em Gálatas, sempre esse balanço entre escolhas. Olha, se você andar por aqui, cuidado. Se você andar por ali, vai ter vida. E assim por diante. Ele coloca isso diante de nós. Ele coloca o seguinte, olha, existe um evangelho, mas se eu viver ele na plenitude do evangelho, eu vou seguir a Cristo, eu vou ter essa vida em mim. Agora, se eu escolher viver pela religião, fatalmente essa vida vai se esvair de mim, eu vou entrar num cristianismo apenas nominal, sem vida. E ele estava muito preocupado com essa igreja que ele aplantou ali naquela região, e ele começa a doutriná-los através dessa carta. Como eu disse, contexto histórico, quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, é para a região da Ásia Menor, as igrejas da Galácia. Ali por volta do ano 47, 48 depois de Cristo, até 50 depois de Cristo, alguns pesquisadores acreditam que ela foi escrita. Então ela foi escrita aí depois de uma experiência que o próprio apóstolo Paulo teve com o Senhor Jesus, claro. Na verdade, a gente tem que entender algumas questões. Primeiro, que o evangelho começou em Jerusalém. Jerusalém foi o epicentro do evangelho. Quando as pessoas ali se convertiam ao cristianismo, eles permaneciam em Jerusalém e ali eles não queriam sair. Mas, como você sabe, Deus é o Senhor da igreja. Então ele levanta um homem chamado Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus. Você sabe, lá em Atos dos Apóstolos, Lucas escreve esse livro e mostra que a igreja ali, a igreja primitiva, ela gozava de certo prestígio com a sociedade. Mas Deus levanta Estevão, e diz o texto que ele era cheio do Espírito Santo de Deus, e Estevão bagunça um pouco o coreto ali, isso mesmo. Estevão começa a fazer sinais, milagres, maravilhas, e as pessoas não conseguem entender isso. Bom, se levanta uma grande perseguição, Estevão é morto, apedrejado, você lembra dessa história? E dali, essa perseguição começa de Jerusalém para as cidades vizinhas, perseguindo a igreja. Então, de Jerusalém, que foi o epicentro de todo o evangelho, muitos cristãos fogem com medo dessa perseguição. Mas isso foi arquitetado por Deus, porque essa igreja chegou em outras regiões. E chegando em outras regiões, pessoas foram se convertendo. E é o que nós temos aqui na Bíblia chamado de gentios. Gentios. Os gentios não são pessoas que são gentis pela gentileza que demonstram, mas porque eles não são judeus. Eram cristãos gentios, ou seja, cristãos que não eram judeus, cristãos que não tinham toda aquela carga, não só genética, mas da lei mosaica sobre a vida deles. Então, começou-se os primeiros cristãos, o cristianismo se espalhou por aquela região. E é isso que acontece. Acontece na região da Ásia Menor, da Galácia. Ali existem cristãos que não tinham toda essa lei judaica sobre a vida deles. Mas alguns professores judaizantes, e aí que você tem que entender, judaizantes tentando trazer o judaísmo, tentando trazer toda a lei do Velho Testamento, a lei mosaica, a lei da circuncisão, a lei das dietas alimentares, das festas solenes religiosas, trazendo para dentro daqueles homens e daquela religião que eles estavam entendendo, e tentando judaizar esses cristãos. Ou seja, ali havia uma interferência. Eu vou escrever judaizante. Que eram algumas pessoas, ali dá-se a entender que eram alguns professores,
que estavam trazendo a lei, ou seja, eles estavam querendo colocar, incutir na vida desses cristãos gentios que eles precisavam praticar muitas das leis judaicas, ou seja, um retorno às leis mosaicas. Mas Paulo não havia pregado isso. Paulo havia pregado Jesus Cristo, somente Jesus Cristo de Nazaré, morto e ressuscitado ao terceiro dia e que já reinava soberano. Ele estava pregando esse evangelho e ele começou a ver ali alguns resquícios, pessoas trazendo, como eu disse, as dietas alimentares, trazendo a circuncisão, os ritos religiosos, algumas festas solenes e impondo isso àqueles cristãos. Ou seja, se você não tiver esses hábitos, se você não praticar isso que nós praticamos, vocês não são cristãos verdadeiros. Ou seja, eles poderiam falar o seguinte, e eu poderia escrever dessa forma, olha, Jesus Cristo não basta. É Jesus mais alguma coisa. Seja uma dieta alimentar, que seja a circuncisão, eu preciso somar alguma coisa. É como se eles estivessem falando assim, Jesus Cristo não é suficiente, eu preciso adicionar alguma coisa, eu preciso que vocês somem alguma coisa, quem sabe um modo de falar, quem sabe um modo de vestir, quem sabe alguma coisa que você carrega nas suas mãos. Tem tantas pessoas que se identificam com cristãos apenas por carregarem a Bíblia em suas mãos. Será que é isso mesmo? Algumas pessoas se identificam como cristãs porque tem um certo linguajar, a gente costuma dizer que é o crentez, né? Paz no Senhor, irmão, aleluia, glória a Deus, assim por diante. Será que isso realmente identifica aquele que realmente é cristão? Com certeza não, mas as pessoas estavam ali adicionando essas coisas para serem aceitos. E Paulo, então, ele escreve essa carta aos Gálatas com esse teor, com essa sensação, com esse sentimento. É por isso que você começa a entender ali no versículo 6, o que ele fala, admira-me que estejais passando. Eu estou admirado, eu estou boquiaberto, eu estou embasbacado com o que vocês estão passando, vocês estão trocando o evangelho da liberdade por evangelho escravizante. Vocês estão trocando um Jesus suficiente, autossuficiente, por uma escravização de dietas alimentares, circuncisão, festas solenes. Ele não estava tirando isso da jogada, mas ele estava falando assim, não, Jesus, ele não precisa de acréscimo nenhum. Se pudéssemos escrever aqui uma expressão matemática para isso, é como se Gálatas dissesse, Jesus mais nada, ou seja, eu não preciso adicionar nada, é igual a tudo. É isso que ele está dizendo. Eu não preciso adicionar nada à obra vicária de Jesus Cristo naquela cruz. Ele fez tudo. É por isso que eu sou aceito. Por isso que é tão importante eu e você estudarmos a carta aos Gálatas. Porque a carta aos Gálatas, o tema dela é liberdade. Liberdade que só há no nome de Jesus. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Como eu disse, nós vamos tentar aí ver algumas características dos primeiros versículos, principalmente quando Paulo ali começa a sua carta, e no decorrer dos outros vídeos nós vamos falar mais detalhes de outras coisas muito importantes para que eu e você possamos entender mais profundamente a carta. Primeiro que ele começa defendendo o seu apostolado. Ele fala, Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Eu quero só lembrar aqui o que aconteceu na conversão de Paulo. Nós temos que lembrar lá em Atos, no capítulo 9, quando Paulo ali, cheio de furor, contra os cristãos, ainda não se chamavam cristãos, chamavam-se aqueles do caminho, e no capítulo 9 ele está ali com cartas para ir até uma cidade chamada Damasco, e além naquela cidade ele ia prender alguns do caminho, seguidores de Cristo Jesus, ele ia acabar com algumas igrejas, ele concordava com a violência, ele era muito zeloso pelas leis de Deus. E esse zelo que ele tinha antes da sua conversão, ele leva para depois da sua conversão. Você vai ver que a mesma intensidade de Paulo, ela continua, só que agora alinhada. Por isso que eu falei para você que Gálatas é um realinhamento com a vontade de Deus, com o Evangelho. Então começa ali no capítulo 9, que ele respirava ainda ameaças, morte contra os discípulos, mas ao aproximar-se de Damasco, uma luz muito forte aparece, mais forte que o sol ao meio-dia, ele cai por terra, ele tem uma experiência ali, ele fica cego, por 3 dias ele não come, ele fica em jejum mesmo, quem sabe ele estava ali tentando entender o que ele tinha visto, esse encontro que o próprio Senhor Jesus Cristo deu a ele, essa oportunidade de transformação de vida, e então Deus chama Ananias para orar por esse homem chamado Saulo ainda, e a conversão de Saulo, ela é muito emocionante, ela é muito linda,
ela parece uma história linda mesmo, de paixão de Deus por uma pessoa, de transformação de uma pessoa, de um homem que perseguia a igreja para um homem que agora ama a igreja. E ali é muito interessante que no capítulo 9 de Atos, no versículo 15, Deus demonstra a Ananias qual que era a intenção dele com relação a Saulo, que viria a ser depois conhecido como Paulo. Ele fala assim, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este, falando de Paulo ali, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Ele tem um objetivo, ele é um instrumento nas minhas mãos, vai levar esse nome perante gentios e reis. Gentios, né? Porque a gente falou de gentios, que eram aqueles que se rendiam a Cristo Jesus, que não eram judeus. Ele vai sair de Jerusalém, ele vai para terras longínquas, e a gente sabe o ministério de Paulo, quando ele atravessou ali toda a região hoje da Europa, da Ásia Menor, ele alcança, ele vai até Roma, Espanha, assim por diante, ou seja, é um instrumento que vai levar meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E nós também sabemos que isso se confirmou na vida de Paulo, porque ele sofreu muito ao pregar o evangelho. Ele foi preso, ele foi apedrejado, ele foi expulso de cidades, ele passou por naufrágio, perigos de espada, risco de morte. Esse foi o apóstolo Paulo que foi escolhido. Mas é interessante que quem o fez apóstolo não foi a imposição de mãos humanas. Foi o próprio Senhor Jesus. É por isso que lá em Gálatas ele fala, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Ele começa dizendo ali, ele reivindica a sua autoridade como apóstolo. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que Paulo é um verdadeiro apóstolo. Apóstolo. E essa palavra aqui, às vezes ela não é bem compreendida, principalmente nos dias que vivemos hoje. Apóstolo. Essa palavra apóstolo quer dizer o enviado. Enviado. É como se ele fosse o embaixador. Ou seja, ele tem autoridade. Ele tem autoridade legal, de representação, ou seja, ele está dizendo que ele era apóstolo não por imposição de homens, de mãos de homens, não porque ele conheceu ciclano, não pelo quem indica, sabe? Quando a gente fala assim, essa pessoa subiu na vida, cresceu na vida porque ele tem QI, quem indica. Não foi nada disso que aconteceu com Paulo, na verdade, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que o escolheu e que o enviou. Então ele começa a reivindicar, olha, quem está falando aqui a vocês, Gálatas, é Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Outra reivindicação que ele fala aqui é que é o seguinte, essa iniciativa divina, não só na escolha dele como apóstolo, mas também para a salvação de todo homem e mulher. Ou seja, é uma iniciativa divina. Por isso, mais uma vez, a importância de lermos com atenção a carta aos Gálatas. Entendemos que a iniciativa toda não vem minha e sua. A iniciativa toda da nossa história, da nossa salvação, do nosso resgate, vem de Deus. E Paulo deixa isso bem claro. Por isso, não tem como eu adicionar, acrescentar, nem tirar nada da obra de Jesus Cristo. É Jesus, mas nada é igual a tudo. Não tem Jesus mais alguma coisa. Não há nada que eu venha fazer, que eu venha demonstrar. Quem sabe Deus olha lá de cima e fala assim, nossa, impressionante, esse meu filho, essa minha filha fez algo que me agradou. Não há nada que a gente faça que agrade o coração de Deus. Não há nada que eu faça que venha realmente chamar a atenção de Deus para tamanha bondade que eu e você possamos demonstrar. Não. A iniciativa sempre é de Deus de nos amar. E eu acho que é muito importante aqui você ter essa certeza do quanto você é amado. Por quê? Porque isso é libertador. Lembra que eu falei que Gálatas é liberdade? Libertador porque eu não preciso ter nenhuma performance. Gálatas, ela anula qualquer performance humana. Você já viu, às vezes, as pessoas acreditam que uma ou outra é mais espiritual porque tem um linguajar especial, porque falam bonito, porque usam palavras difíceis. Não, não é por performance. É, na verdade, eu sou especial, eu e você somos especiais em Cristo Jesus por causa de Cristo Jesus. Não é por causa de mim, é por causa de Cristo, é por causa dos méritos de Cristo sobre a minha vida. Por isso, a iniciativa humana e não
performance, aliás, desculpa, a iniciativa divina e não a performance, eu vou escrever aqui, humana. E isso aqui é algo que nós vamos ter que lidar na carta inteira. Até vou fazer aqui um símbolo para que você entenda que a performance humana cai por terra nessa carta aos Gálatas, e ele demonstra que a iniciativa toda é de Deus sobre a nossa vida e que toda performance humana tem que ser destruída porque vem de Deus. Por isso que ele fala, eu sou apóstolo não na parte de homens, mas na parte de Deus. Ele mostra ali primeiro a sua autoridade. E Paulo tem autoridade para falar. É claro que você tem que entender que apóstolo é aquele que esteve com Jesus Cristo. Você pode estar perguntando aí na sua mente, mas existem tantas pessoas que se autodenominam apóstolo nos dias de hoje. Eu até posso concordar que eles usem esse termo, desde que seja com A minúsculo. Apóstolo com A minúsculo. Porque apóstolo com A maiúsculo só existiram aqueles que andaram com Jesus, Matias, que foi escolhido mais tarde, e o apóstolo Paulo, que foi escolhido, designado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O que passa disto é apóstolo com A minúsculo, é homem e mulher comum como eu e você, dependentes de Deus, porque a iniciativa toda é de Deus. Mas ele continua, a todos os irmãos, companheiros das igrejas da Galácia, e ele começa, graça a vós, outros, e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Agora ele começa a falar de Jesus Cristo. Ele não fala que Jesus Cristo é apenas um homem diferente, ele não fala só sobre a relação de um Deus homem que não pecou, mas ele demonstra aqui o seu relacionamento de Jesus com o Pai, um relacionamento perfeito. É isso que ele destaca aqui. Um relacionamento único com Deus Pai que vem de Jesus Cristo. Ou seja, ele está falando o seguinte, eu fui colocado como apóstolo, como autoridade, por aquele que tem um relacionamento único com Deus Pai. Isso é maravilhoso, porque onde eu e você fomos colocados, onde eu e você estamos, é fruto de um Deus que nos colocou lá. É fruto de um Deus que teve a soberana vontade de nos colocar lá, porque Ele é soberano e porque Ele goza de um relacionamento inigualável com Deus Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo fala aqui. Mas ele vai direto para a sua abertura. Então ele começa dizendo, admira-me que estejais passando tão depressa. E aí que está o tom. Todas as outras cartas de apóstolo Paulo, ele dá uma introdução, ele faz um momento ali de doxologia, de louvor, de adoração, ele fala das bênçãos de Deus, mas essa carta, ele vai sem rodeios. Parece-me que Paulo realmente, como eu disse aqui, está um pouco irritado. Paulo estava um pouco constrangido com tudo que estava acontecendo. Ele estava assim, sem entender. Então ele falou assim, olha, não tem tempo para mais delongas. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Sabe aquela coisa assim? Então ele fala, admira-me que está já se passando. É um tom totalmente diferente do que está acostumado o apóstolo Paulo falando. Então ele fala, admira-me porque vocês estão passando tão depressa. Eu estou realmente embasbacado, admirado. E ele começa a dizer agora sobre o verdadeiro evangelho. Daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quando eu estou falando de evangelho, ele não está se referindo a Mateus, Marcos, Lucas e João. É claro que nós conhecemos Mateus, Marcos, Lucas e João como os evangelhos porque eles contam a história do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Mas ele está falando do evangelho do plano de salvação. A abrangência da palavra evangelho para Paulo é mais abrangente do que só a história terrena de Jesus Cristo. Ele fala do plano de redenção, de eternidade a eternidade. Ele fala de um Deus que nos amou antes mesmo de nascermos, um Deus que nos amou em seu plano de redenção para mim e para você. Ele fala assim, esse é o evangelho, vocês estão partindo para outro. O evangelho é Jesus Cristo puro, né? É Jesus, ponto final. Aliás, tira até o ponto final, deixa só Jesus, esse é o evangelho. Mas ele fala, vocês estão deturpando, vocês estão trazendo elementos que estão deturpando essa verdade do evangelho. Por isso que ele chama de outro evangelho. Muitas vezes nós vivemos esse outro evangelho, por isso que nós temos que estar alinhados com Deus. Na verdade, o que o apóstolo Paulo fala aqui é que o evangelho não é apenas o ABC do cristianismo, né? Algumas pessoas falam assim, o evangelho é a iniciação para todos. Às vezes você fala assim, eu vou pregar o evangelho para essa pessoa, como se eu e você não precisássemos do evangelho. O evangelho, então, não é apenas o A, B, C do cristianismo, mas o evangelho vem de A a Z do cristianismo. Ou seja, mesmo que eu e você já tenhamos aprendido o ABC,
mas ainda precisamos muito para aprender todo o alfabeto, toda essa sabedoria de Deus para mim e para você. Então o evangelho não é só para aqueles que estão ali fora, no mundo, que precisam ser alvos do evangelismo da nossa vida. Não, o evangelho é para mim e para você. Preste atenção, isso é muito importante. O evangelho é para mim e para você. Deveríamos pregar o evangelho para nós mesmos, todos os dias, ao levantarmos da nossa cama. Olharmos para o espelho e lembrarmos que nós precisamos da graça de Deus, que nós somos homens corruptos, mulheres corruptas, que nós não temos como nos refazer, nós não temos como nos redimir, nos justificar, mas Deus nos amou tremendamente, que enviou o seu Filho unigênito para fazer uma nova aliança, uma aliança inquebrável através do seu sangue derramado naquela cruz, e hoje nós temos que tomar posse de suas bênçãos pela fé. Esse é o evangelho que eu e você deveríamos ser lembrados todos os dias. Por isso que a gente fala que o evangelho não é apenas o ABC, mas é todo o abecedário do cristianismo que eu e você precisamos aprender. Ele fala, vocês estão saindo disso. E ele fala no versículo 7, o qual não é outro, senão que alguns entre vós, lembra que eu falei que tinha alguns professores judaizantes ali no meio deles, tem alguns entre vós, né, pervertendo o evangelho de Cristo. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque podemos até mesmo perverter o evangelho de Cristo para nós mesmos. Quem sabe colocando barreiras, colocando estereótipos, como a gente falou, somando alguma coisa à obra substitutiva, à obra suficiente de Jesus Cristo naquela cruz. Se eu coloco Jesus mais alguma coisa, eu estou pervertendo o evangelho. É como se eu tivesse uma receita perfeita, mas eu quero colocar um elemento ali, um elemento estranho. Eu coloco esse elemento estranho e eu estrago totalmente aquela receita. Paulo está falando assim, ó, não precisa acrescentar nada e nem tirar. Ou seja, não acrescente nem tire. A obra é perfeita, o evangelho já foi pregado. E ele mostra isso aqui na sua carta aos Gálatas. E ele fala no versículo 8, ele é contundente. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Ou seja, não dê ouvidos para essas pessoas, ainda que venha um anjo e pregue isso. Ou seja, o evangelho, gente, não é apenas o ponto de partida da vida cristã. O evangelho é toda a jornada da vida cristã. Eu e você, não importa quantos anos de cristianismo eu e você acreditemos que tenhamos, quem sabe você teve o privilégio de nascer num berço cristão, mas teve que ter o seu encontro com Cristo em algum momento da sua vida, ou quem sabe você faz alguns meses, quem sabe algumas semanas que se rendeu a Cristo. O fato é, eu e você temos que sempre nos alimentar desse verdadeiro evangelho. Por isso que eu falei de sintonia. Se eu pudesse desenhar alguma coisa aqui, meus desenhos não são bons, eu peço a sua desculpa, mas eu poderia desenhar, quem sabe, um rádio. Lembra daqueles rádios antigos, né? A antena, e tem lá o visor, e esse rádio tem lá aquele botão grande que você vira para sintonizar as rádios diversas que temos. Ou seja, o evangelho, mais diretamente a carta aos Gálatas, são essa sintonia fina que eu tenho e me realinhando com a vontade de Deus. Eu gosto muito dessa expressão, essa sintonia fina que eu preciso ter para alinhar a minha vida com o verdadeiro evangelho, porque no modo operante da vida humana, nós sempre nos desviamos. Sempre queremos colocar alguma coisa, porque a gente não consegue entender como que um Deus nos amou. A gente quer achar motivos para isso. A gente quer achar uma razão para isso. E nós não vamos encontrar outra razão a não ser na sua soberana e livre vontade. Num Deus que simplesmente escolheu nos amar. Por quê? Porque Ele escolheu nos amar. Isso é muito difícil, às vezes até incompreensível para algumas pessoas, acreditarem que o Deus Filho, Jesus Cristo, vem ao mundo encarnado para morrer na cruz por mim e por você. Por isso que eu tenho que entender que o Evangelho não é apenas um manual de instruções. E nós vamos entender um pouquinho mais isso na carta aos Gálatas. Imagine que você vê alguém se afogando e essa pessoa pede ajuda para você. E você lança lá um manual, né? As 10 primeiras lições de como aprender a nadar. Vai servir para alguma coisa? Certamente não, essa pessoa vai morrer. Mas se você puder, como um resgatador, como um salva-vidas, pular nas águas e retirar essa pessoa em vida, aí sim você vai trazer um benefício para essa pessoa. Eu e você éramos essas pessoas que estávamos afundadas, estávamos morrendo afundando nos nossos pecados e nossas iniquidades. Deus não enviou um manual para mim e para você.
Deus não enviou regras, normas e práticas, Ele não enviou alguma coisa que eu e você precisamos fazer, mas Ele enviou Ele mesmo, Jesus Cristo encarnado, para pular nas águas revoltas da nossa iniquidade, sem se sujar com elas, e nos resgatar delas, e nos tornar justos e justas diante dos olhos de Deus. Essa é um pouquinho do overview, da visão geral, do início dessa carta aos Gálatas, mas tem muita coisa boa vindo por aí. Essa é a primeira parte de tantas outras que nós vamos ter da Bíblia para você, e essa foi a primeira carta que nós abordamos, a carta aos Gálatas. Capítulo 1 só deu para abordar até o versículo 5, versículo 6, ali 7 e 8, mas nos outros vídeos nós vamos nos aprofundar mais. Eu quero que você acompanhe a gente nesses pequenos vídeos, faça suas anotações, comece a ler, comece a se interessar e comece a viver verdadeiramente esse evangelho, porque essa é a Bíblia para você.